Futebol realmente é uma paixão nacional. É muito comum encontrar crianças correndo atrás da bola. Uma brincadeira de infância, um esporte mundialmente conhecido. E no Brasil ganhou notoriedade graças a ele. Edson Arantes do Nascimento. Pelé, o Rei Pelé. Depois da morte do Pelé, muitas cidades querem homenagear o talento e a figura do atleta mundialmente conhecido. Em Uberlândia, 2 projetos de lei foram criados para alterar o nome do estádio Parque do Sabiá. O que você acha disso? Mas acho que seria bom. Nada melhor que uma homenagem dessa da cidade de Uberlândia para o maior atleta de todos os tempos. Tenho muita admiração pelo Pelé, né? Mas não acho que era o caso de trocar o nome, não. O empresário Zilmar Santos gostou da ideia. Santista e fã do Rei Pelé, ele apoia a homenagem. Com a morte do rei do futebol, com a morte do Edson Arantes, o Rei Pelé, a Câmara, os vereadores estão se organizando para tentar fazer uma homenagem que é mudar o nome do estádio Parque do Sabiá, que já foi João Avelange, para Edson Arantes, Rei Pelé. Santista, aficionado, que tem até Santos no sobrenome. O que o senhor pensa disso? Vai ser muito bom, né? Bacana, vai ser muito legal, viu? Nossa, eu vou ficar feliz, eu vou gostar muito de ver. E ele merece muito. Se acontecer a mudança, o senhor aprova? Ah, sim, aprovo sim, com certeza, vai ser muito legal. 2 projetos foram apresentados na Câmara Municipal. A primeira proposta do vereador Antônio Augusto Queijinho prevê mudança no nome do estádio para Edson Arantes do Nascimento Pelé. A segunda proposta do vereador Odair José acrescenta o nome do Pelé no estádio Parque do Sabiá e prevê uma construção de um monumento em homenagem à passagem do rei do futebol na cidade de Uberlândia na década de 80. Para realizar essa mudança, atualmente os vereadores não precisam votar em plenário a alteração. A decisão é feita por colegiado. Para você entender melhor, eu fui atrás de um especialista no assunto. Do ponto de vista legislativo, essa matéria ela deve ser apresentada por um vereador. Ele encaminha esse projeto de lei para o departamento responsável. No dia seguinte, esse projeto é colocado na pauta para que ele possa ser apreciado. Mas tem um detalhe, por quê? Porque sabemos que na Câmara você tem aquela votação entre os vereadores. Só que, a depender da matéria, no caso, como essa matéria, ela não vai a plenário, ou seja, nesse caso, em relação a essa possível mudança, não será objeto de apreciação dos vereadores. Por quê? Porque houve uma mudança no regimento interno da Câmara, dispondo que, para esta determinada matéria, a comissão competente ela poderá e deverá oferecer um parecer conclusivo sobre a questão da mudança ou não do nome do estádio, que é o objeto da matéria. Inaugurado no dia 27 de maio de 1982. O estádio Parque do Sabiá, no primeiro momento, recebeu o nome de João Avelange, presidente da FIFA na época. A estratégia das autoridades era ter uma proximidade para que aqui, na cidade de Uberlândia, a gente pudesse ver grandes jogos e até mesmo a seleção brasileira, que chegou sim a pisar nesse gramado. Mas não foi por causa da ajuda do João Avelange, não. Então, em 2015, o nome foi alterado. E popularmente e carinhosamente chamado de Parque do Sabiá, aí sim foi batizado como Estádio Parque do Sabiá. Agora, esse gigante, que cabe 53.350 torcedores, pode receber um novo nome. O objetivo é homenagear o rei do futebol. E estão querendo mudar o estádio Parque do Sabiá para Estádio Edson Arantes Rei Pelé. Mas será que o rei do futebol já pisou nesse gramado? Neste estádio, infelizmente, o Pelé não pisou. Não sentiu o gramado do Parque do Sabiá.
Mas antes das obras serem iniciadas, em 1980, Pelé já sabia da existência da possibilidade de uma construção de um estádio, o estádio já chamado popularmente de Parque do Sabiá. Até uma bola o Pelé assinou em relação às obras que aconteceriam exatamente onde eu estou. Mas até essa bola sumiu. O Pelé esteve na cidade outras vezes, mas aqui, infelizmente, nunca jogou. Nem um amistoso com ele aconteceu. Nem mesmo uma visita depois que o estádio foi entregue à população. E quando o assunto é história de Uberlândia, procurei ele, Neivaldo Silva, o Magu, jornalista que conhece a história do estádio. Para ele, a homenagem para o Pelé pode ser feita de outra forma e não mudando o nome do Estádio Parque do Sabiá. Eu vi os dois projetos, um deles fala da criação de um museu, concordo com a homenagem ao Pelé, mas não aqui. Façamos homenagem ao Pelé, a Edson Arantes do Nascimento, que nunca jogou aqui. A bola que ele assinou sumiu, ninguém sabe onde é que está. Desapareceu aquela bola, ele nunca jogou aqui no estádio, certo? Jogou no Juca Ribeiro, nos áureos tempos do Santos com o Uberlândia. Então, façamos a homenagem, se cria um museu, pode-se criar o museu Edson Arantes do Nascimento dentro do Parque do Sabiá, que eu acho interessante, uma galeria com os troféus das grandes conquistas dos esportes de Uberlândia, amador, especializado, do próprio Uberlândia Esporte Clube, que já tem uma antessala aqui, mas o nome é Estádio Municipal Parque do Sabiá. E a nosso favor, de quem defende a história de Uberlândia, se for para homenagear alguém, o Vivinho é autor do gol que deu título ao Uberlândia, morreu há 4, 5 anos, se não me engano. Não tem nenhuma homenagem para ele. O Zecão é o capitão daquele time, campeão de 84, considerado o rei da raça. Não tem homenagem a ele. Nas placas que foram colocadas na época, a denominação já era Parque do Sabiá, mesmo sendo inaugurado como Estádio João Avelange, nome que foi alterado no ano de 2015. Curiosamente, eu conheço a história do Sabiá desde 78, quando lançou a pedra fundamental aqui numa das cabeceiras do córrego Jataí. E qual era o nome? Não tinha nome. Aí que é curioso. Quando se lançou o estádio, fez-se um concurso e tal, e aí surgiu a expressão Parque do Sabiá, que batizava o horto ao lado. Primeiro surge o horto, para depois surge o estádio. O horto é de 78, a obra do estádio começa em 78, mas o Sabiá é inaugurado em 82. E com um detalhe, quando da inauguração, já tinham 3 ou 4 nomes sugeridos, entre eles Virgílio Galácio Virgilão, que era o prefeito da época, que não aceitou e também não poderia ser, porque é homenagear uma pessoa viva na época, se bem que era muito comum, mas na época já começaram as arrelias, não pode, tá. Outra sugestão que veio, chegou a ter um zum, mas também não prosperou, era Estádio Papa João Paulo II, porque coincidiria com uma das visitas do Papa ao Brasil e tal, a bênção João de Deus, também não vingou. E aí, curiosamente, no estádio em que o passarinho que reina, eu quero, se definiu como Estádio Municipal do Parque do Sabiá. Na sequência, alguém teve a brilhante ideia de colocar o nome de Jean-Marie d'Avelange. Por quê? Porque o francês que disputou a Olimpíada, que tinha uma história no esporte muito grande, era o presidente da FIFA. E aí veio a história de que, em sendo presidente da FIFA, agradando o genro dele, que era o Ricardo Coutinho, Uberlândia teria o apoio da FIFA, ia sediar a Copa do Mundo, o torneio intergaláctico, o escambau de bico. Botaram, ele nunca fez nada para ajudar o Uberlândia, nem ele, nem o Ricardo, o Ricardo Teixeira, eu errei, o Ricardo Teixeira, o genro. E aí, anos mais tarde, com os escândalos que envolveram a figura dele, se votou na Câmara novo projeto determinando o Estádio Municipal do Parque do Sabiá e Cefini. O que seria do futebol sem o Pelé? A camisa 10 não teria tamanha importância. O país do futebol nem seria conhecido dessa forma. Ele merece toda a reverência, mas mudar o nome do estádio que ele não conheceu será mesmo uma boa homenagem? Qual a sua opinião?